Seja muito bem-vindo ao canal Entre Linhas. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que gosta de acompanhar as notícias mais quentes do Brasil. Isso ajuda demais o nosso trabalho e garante que você não perca nenhum detalhe dos próximos episódios. Agora, vamos mergulhar em um dos julgamentos mais comentados do país e que está movimentando a política nacional. O Supremo Tribunal Federal entrou em uma das fases mais decisivas de um processo que já está sendo chamado de histórico. Durante a sessão mais recente, um dos ministros deixou claro que, após meses de investigações, documentos analisados e depoimentos colhidos, ficou comprovada a existência de uma tentativa de ruptura da ordem democrática. A fala repercutiu intensamente porque, segundo o magistrado, não se tratava apenas de protestos ou atos isolados, mas de um movimento organizado e coordenado, que tinha como objetivo impedir a transição pacífica de poder. Ao longo de quase 3 horas de exposição, o ministro apresentou o que chamou de atos executórios, divididos em 13 partes, que foram identificados ao longo do processo. Esses atos incluem reuniões oficiais, discursos públicos e até lives transmitidas à população, em que mensagens de desconfiança no sistema eleitoral e nas instituições foram reforçadas repetidas vezes. Para ele, a soma desses movimentos formava um cenário de ataque às regras do jogo democrático, o que, dentro da análise jurídica, não poderia ser ignorado. Essa exposição foi acompanhada com atenção não apenas pelos demais ministros, mas também por jornalistas, especialistas e milhões de brasileiros que seguiram cada detalhe pelas transmissões ao vivo. O país parou para assistir e as redes sociais explodiram em debates que dividiram opiniões. De um lado, houve quem comemorasse a firmeza do Supremo em dar uma resposta às ameaças à democracia. De outro, vozes críticas enxergaram excessos e questionaram se o julgamento não estaria sendo usado para além do campo jurídico. É importante lembrar que esse processo não começou agora. Desde o fim de 2022, quando a transição de governo foi marcada por episódios de contestação, as autoridades vêm investigando documentos, registros de reuniões e movimentações de pessoas próximas ao então governo em janeiro de 2023. As cenas de depredação em Brasília deixaram claro para a sociedade que grupos radicais estavam dispostos a ir além do debate político. Foi nesse contexto que se ampliou a investigação e que se chegou ao julgamento atual. O ministro ressaltou que a justiça não poderia fechar os olhos diante das evidências. Segundo ele, a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito estava caracterizada por discursos públicos que incentivaram desconfiança nas urnas, ataques às instituições e articulações internas para frear a posse do novo governo. Cada um desses pontos dentro do processo foi sendo reforçado com documentos e testemunhos. A força dessas declarações trouxe ao plenário um clima de tensão e de gravidade. O que está em jogo vai muito além da punição de indivíduos. Trata-se de afirmar a solidez das instituições brasileiras a cada palavra dita. Ficava mais evidente que o Supremo pretendia deixar claro um recado. A democracia não é negociável e não pode ser colocada em risco por interesses pessoais ou de grupos. Com esse voto inaugural, abriu-se o caminho para os demais ministros. A expectativa agora recai sobre como os outros julgadores irão se posicionar. Alguns já sinalizaram concordância, outros ainda preferem aguardar os debates. Mas uma coisa é certa: o Brasil inteiro está acompanhando e sabe que o resultado pode marcar para sempre os rumos da nossa história recente. E você, o que acha desse julgamento? Deixe sua opinião nos comentários, pois queremos muito ouvir o que você pensa sobre tudo isso. Aproveite para se inscrever no canal Entre Linhas, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com quem acompanha de perto a política brasileira. Assim, mais pessoas ficam por dentro e conseguimos manter esse espaço sempre ativo e atualizado. Se você chegou até aqui, já deixa o seu like e confere se está inscrito no canal Entre Linhas. É de graça e faz toda a diferença para que a gente continue trazendo conteúdo sério e envolvente sobre os acontecimentos mais marcantes do Brasil. Agora, vamos dar sequência ao que rolou na sessão que pode mudar os rumos políticos do país. Depois do voto do relator, outro ministro também se posicionou favoravelmente à condenação. Ele destacou que os réus não apenas agiram com consciência,
mas que o fizeram em um contexto de altíssima gravidade, colocando em risco a estabilidade institucional. Na fala dele, ficou claro que o Supremo pretende dar uma resposta dura a todos os envolvidos. O que se percebeu no plenário foi um tom de alerta. A democracia não suporta tentativas de ruptura sem consequências. Esse segundo voto fortaleceu ainda mais a corrente condenatória dentro da corte, e a cada fala cresce o suspense sobre os próximos passos. Será que haverá unanimidade? Ou algum ministro buscará um caminho alternativo, propondo penas diferentes, ou até mesmo absolvições parciais? O clima é de expectativa, porque, como acontece em julgamentos dessa magnitude, cada palavra tem peso histórico e político. Do lado de fora, a repercussão foi imediata. Em Brasília, manifestantes se dividiram entre críticas e aplausos às falas dos ministros. Nas redes sociais, hashtags a favor e contra o julgamento dominaram os trending topics. Programas de televisão e rádios dedicaram horas de análise, reforçando que esse é, sem dúvida, um dos julgamentos mais acompanhados da história do STF. Mas o que mais chama atenção é o impacto de médio e longo prazo que uma decisão como essa pode gerar. Caso as condenações sejam confirmadas, a mensagem será clara. Não importa a posição ou o cargo ocupado, todos estão sujeitos às mesmas leis. Isso reforça a ideia de que, em uma democracia, ninguém está acima da Constituição. Por outro lado, o julgamento também acirra as tensões políticas. Figuras ligadas ao ex-presidente argumentam que há perseguição e questionam o que consideram excesso de protagonismo da corte. Essa narrativa alimenta ainda mais a polarização do país e pode ter efeitos em futuras eleições, já que a imagem de líderes políticos estará inevitavelmente ligada ao resultado desse processo. O que se pode afirmar é que o Supremo Tribunal Federal está diante de uma oportunidade única de reafirmar sua autoridade e de consolidar seu papel como guardião da Constituição. A forma como os ministros vão conduzir o julgamento, as palavras que escolherem e a firmeza de suas decisões serão lembradas por décadas. Não é exagero dizer que este julgamento já entrou para a história antes mesmo de seu desfecho. Pela primeira vez, um ex-chefe de Estado se vê diante de acusações tão graves relacionadas à tentativa de ruptura democrática. Isso, por si só, já seria motivo suficiente para mobilizar a atenção do país. Mas o contexto torna tudo ainda mais explosivo. A polarização política, a disputa pelo poder e a necessidade de estabilidade institucional. E assim, seguimos capítulo a capítulo, voto a voto, até o dia em que o Supremo anunciará sua decisão final. O Brasil inteiro estará assistindo, atento e dividido, mas consciente de que está diante de um momento que definirá o futuro da democracia. Gostou desse conteúdo? Então se inscreve no canal Entre Linhas, deixa o like, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele amigo que gosta de estar por dentro das notícias mais importantes. Assim você ajuda o canal a crescer e garante que sempre terá acesso às análises mais completas sobre a política e a atualidade no Brasil. Se você ainda não deixou seu like, faça isso agora e confirme a sua inscrição no canal Entre Linhas. O terceiro capítulo dessa narrativa traz um olhar sobre a repercussão internacional do julgamento, que também já começa a gerar impactos além das fronteiras brasileiras. Diversos veículos estrangeiros têm acompanhado o caso de perto, destacando que se trata de uma oportunidade inédita para o Brasil reafirmar o compromisso com a democracia. Jornais de grande circulação e agências de notícias internacionais apontam que a postura firme do Supremo pode fortalecer a imagem institucional do país no exterior. Diplomatas estrangeiros também observam com atenção. Alguns analistas afirmam que a estabilidade política brasileira é fundamental para a economia da América Latina e que qualquer sinal de fragilidade pode afetar relações comerciais e investimentos. Nesse sentido, o julgamento é visto como um termômetro da resiliência institucional do Brasil. Internamente, a repercussão não poderia ser diferente. Governadores, parlamentares e partidos políticos se manifestaram publicamente sobre o andamento do processo. Alguns destacaram a importância de dar uma resposta clara às ameaças à democracia. Outros preferiram adotar um tom mais cauteloso, evitando se posicionar diretamente diante da polarização crescente. A sociedade civil também tem acompanhado de perto. Universidades, entidades de classe e ONG divulgaram notas defendendo a importância da transparência e da legalidade. Para muitos, a forma como o Supremo conduzir esse julgamento servirá como parâmetro
para avaliar o grau de maturidade democrática do país. Enquanto isso, a opinião pública permanece dividida. Pesquisas de intenção de voto e de avaliação de confiança nas instituições mostram um país polarizado, mas com uma tendência de fortalecimento da confiança no judiciário quando atua de forma transparente. Esse dado pode se tornar um trunfo para o Supremo na consolidação de sua imagem. O Brasil, portanto, vive um momento decisivo. Não se trata apenas de punir culpados ou inocentar acusados, mas de reafirmar o pacto democrático diante de crises. É essa dimensão histórica que mantém milhões de brasileiros atentos às sessões do STF. E você, o que acha sobre os impactos desse julgamento na imagem internacional do Brasil? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal Entre Linhas e compartilhe este vídeo com amigos que gostam de discutir política e atualidades. Antes de seguirmos para a reta final, já garante sua inscrição no canal Entre Linhas. Deixe o like e compartilhe este vídeo com aquele amigo que sempre gosta de estar atualizado. Isso ajuda nosso canal a crescer e nos motiva a trazer conteúdos cada vez mais completos para você. Chegamos ao ponto em que o Supremo está prestes a formar maioria em relação às condenações. A expectativa é que, com mais alguns votos, se alcance o desfecho deste julgamento. E a pergunta que paira no ar é: qual será a decisão final e quais as consequências diretas para o futuro da política brasileira? Caso a condenação seja confirmada, a mensagem será clara. Não importa o cargo ocupado, ninguém está acima da lei. Essa decisão pode servir como um divisor de águas, estabelecendo um novo padrão de responsabilização no Brasil. Por outro lado, se houver divergências ou absolvições, o debate político certamente se intensificará, reforçando ainda mais a polarização. Independentemente do resultado, o processo já representa um marco na história democrática do país. A simples realização desse julgamento mostra que as instituições estão funcionando e que a democracia brasileira é capaz de resistir a crises, né? Isso, por si só, já é um motivo de atenção internacional. O que se espera, a partir de agora, é que a decisão final traga clareza e estabilidade. O Brasil precisa de respostas que reforcem a confiança nas instituições e que mostrem à sociedade que o Estado democrático de direito não pode ser colocado em xeque. Esse julgamento será lembrado por décadas, seja pelo rigor das penas aplicadas, seja pelo simbolismo de reafirmar que a Constituição está acima de qualquer vontade individual. A cada capítulo escrito, o país se aproxima de um momento histórico que definirá não apenas o presente, mas também o futuro das próximas gerações. E assim concluímos este vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal Entre Linhas, deixar o seu like e compartilhar com amigos e familiares que também querem entender os desdobramentos da política brasileira. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo análises completas, sérias e envolventes.